Se você acha que analisar ações é difícil, analisar a empresa é complicado, eu vou provar que você está errado hoje. Eu vou te ensinar um método simples, com 3 etapas que eu aplico para análise de empresas do setor imobiliário. Já apliquei isso no Brasil e no exterior, dá super certo. 2 critérios para dar segurança, o terceiro para dar uma ideia de valor potencial das ações. Vou pegar uma ação de exemplo, inclusive no final do vídeo eu vou falar sobre um gatilho potencial que pode fazer com que essa ação destrave um valor bem interessante. E não tem planilha, não tem DRE, não tem aquela chatice toda de conta. Qualquer um consegue fazer de forma simples e rápida, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou Daniel Salomão, eu tenho mais de 20 anos de mercado de ações, eu sou professor há mais de 18 anos. Esse conteúdo aqui é educacional. Eu estou ensinando você a investir um pouco melhor, ter uma análise um pouquinho mais crítica, conseguir avaliar relatórios um dia quando você pegar de empresas do setor imobiliário e ter na sua caixa de ferramentas como investidor esse conhecimento novo que pode ser aplicado em diversas situações, tá? E é muito simples de guardar, de aprender, então é um custo-benefício muito bom esse aprendizado. Rápido, simples, objetivo e prático. Bem, a empresa que eu escolhi para te ensinar esse método se chama HBR Realty. Ela está na Bolsa de Valores brasileira, na B3, com o símbolo HBRE3. Essa empresa é uma empresa do setor imobiliário. Ela desenvolve propriedades imobiliárias. Então ela é uma empresa de controle familiar, que é uma família que já está há muito tempo, então eles sabem o que eles estão fazendo. E eles têm feito um trabalho bem interessante. O que eles fazem? Eles compram terrenos, desenvolvem imóveis, colocam ele para alugar, para gerar renda, gerar receita, e eventualmente eles vendem. Quando eles vendem? Quando eles acham que a valorização potencial desse imóvel já aconteceu. Então, você fala, bem, agora esse imóvel já está com um preço mais estável, ele não vai valorizar muito, eles vendem e reciclam o portfólio. Eles pegam esse capital e vão para a próxima empreitada, que deve ter uma valorização substancial. Apesar de ser simples de entender, a execução não é tão fácil, não é tão trivial assim. Você tem que ter muita expertise no setor. Por isso que eu gosto de uma empresa que está há tanto tempo, de uma família que está fazendo isso há tanto tempo. Então, se você faz investimentos errados, é ruim, porque o ciclo imobiliário é muito longo, seu dinheiro fica parado muito tempo. Então você tem que conseguir ciclar e você tem que conseguir pegar a inclinação da valorização de forma bem interessante, tá? Mas antes de eu continuar explicando, eu quero que você olhe um gráfico. O gráfico é o seguinte, desde o IPO, tá? Você tem essa empresa que teve a sua estreia na bolsa ali um pouco acima de R$19, em janeiro de 2021. Ela chegou a bater R$19,99 e depois ela teve uma queda forte de mais de 80%. E ainda hoje ela precisaria subir praticamente 300% só para atingir o topo histórico. Nem toda ação que cai um dia vai recuperar o topo, né? Muito investidor amador pensa assim, ele acha que só porque caiu, olha no gráfico, ela vai ter que voltar. Não é sempre assim. E essa ação especial, será que ela tem o potencial de voltar para o topo? É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bem, vamos para os critérios logo. O primeiro critério é o seguinte, a empresa consegue gerar renda, receita, caixa, ou seja, os imóveis que ela tem realmente geram valor para ela, eles têm o valor, e a gente vai usar uma métrica super simples e super usada no setor, que é o NOI, Net Operation Income. Ou seja, eu pego tudo que esse imóvel me gera de receita e eu tiro os custos associados ao próprio imóvel. Então vamos lá, aluguel, estacionamento, serviços, tá? Taxa de condomínio, etc. E aí eu vou tirar o quê? Seguro, energia, algumas taxas que são inerentes a essa atividade diretamente. E aí depois eu pego o que sobra e eu tenho o NOI. Ele é muito usado para empresas de atividade imobiliária, ok? Isso daí não é novidade. Agora a gente vai olhar para essa empresa em especial. E se a gente vai olhar lá para os números que essa empresa reporta, a gente vai descobrir que ela tem um NOI anualizado, eu peguei os últimos 6 meses que foram divulgados, de mais ou menos 124 milhões de reais. E olha que interessante, isso dá perto de 24%, 25% do valor de mercado da empresa hoje. Ou seja, ela é negociada próxima a 500 milhões de reais e ela gera por ano 1/4 desse valor em NOI. Isso é bem interessante, tá? Isso já dá uma ideia legal de como que essa empresa pode estar descontada, não é só isso, a gente tem que olhar outras coisas. Então vamos para o segundo critério aí. O segundo critério é sobre dívida. Empresas do setor imobiliário sempre têm dívida, isso é natural. O que a gente tem que ver é o seguinte, se ela tem solvência no curto prazo, se ela consegue realmente alocar o capital que ela capta em geração de valor e coisas assim. A gente vai ver que ela tem mais ou menos 200 milhões de reais em caixa. Isso consegue servir bem os compromissos que ela tem até próximo ali ao final de 2025, ok, ela tem um fôlego de curto prazo, mas ela está sempre pegando mais dinheiro, está sempre quitando, está entrando dinheiro que está sendo gerado nas atividades operacionais, então é uma coisa que ela tem que equacionar. Agora vamos olhar o endividamento total dela. Ela hoje tem uma dívida líquida de mais de 1,2 bi. Aí você pode falar, caramba, Daniel, não é possível, cara. Você está falando de uma empresa que tem 500 milhões de valor de mercado e tem uma dívida de 1,2 bi. Você está doido? Ela tem muito mais dívida do que valor de mercado. Cara,
Vamos pensar o seguinte, será que o que está errado aqui é o tamanho da dívida ou é o valor de mercado? Aí a gente vai ter que cavar um pouco mais. E aí a gente vai entrar no seguinte, quanto que essa dívida é em relação aos ativos imobiliários, ao patrimônio que essa empresa tem? E aí que está a grande sacada. E eu vou puxar aqui o gancho para o terceiro critério do nosso método. Agora, o terceiro critério da avaliação e o mais importante, o valor patrimonial dos imóveis dessa empresa. Tá? E o patrimônio líquido que eu estou falando. Eu gosto de avaliar patrimônio líquido em dois tipos de negócio, banco e empresa de atividade imobiliária, que é o caso dessa empresa. As empresas reportam isso, algumas usam NAV, Net Asset Value, e algumas, como a HBRE, usam PPI, propriedades para investimento. E aí você vai ver na publicação da empresa quanto que ela diz que valem os imóveis dela, hoje é o preço de mercado. E aí você vai lá olhar e descobre o seguinte, que essa empresa tem mais de 3 bilhões em ativos imobiliários. E aquela dívida que parecia grande é mais ou menos 32% desse valor. Se a gente pegar e quitar, vender todos os imóveis a valor de mercado, quitar a dívida, sobra mais de 2 bilhões de reais para os acionistas. Isso equivale a mais de 20 reais por ação. Lembra do topo histórico? 20 reais? Tá aí a métrica de valor. Poxa, Daniel, então ela tem potencial de voltar. E por que essas ações estão tão baratas? Aí eu te pergunto, por que a Bolsa Brasileira está tão barata? Por que as small caps estão na lona? Essa é uma empresa recente, que tem uma base acionária muito pequena, tem pouca liquidez. Nessas pressões de venda, a ação derreteu, como eu já mostrei aqui. Mas ela tem um potencial dentro de si muito interessante. Mas a parte mais legal é que tem um gatilho que pode fazer com que essas ações se valorizem expressivamente, tá certo? Agora nós vamos para o nosso gatilho de potencial valorização, mas antes deixa eu te lembrar, cara, eu tenho mais de 20 anos de mercado, eu sou professor há 18 anos, esse canal é só sobre educação, se você quer que esse negócio sobreviva, cara, se inscreve, compartilha, dá seu like, senão esse negócio morre, tá na tua mão o que vai acontecer com esse canal aqui. E se você realmente acha que eu estou certo, errado, acha que isso foi bom, que foi ruim, quer algum outro tipo de análise, cara, escreve nos comentários, conversa comigo, eu preciso saber o que vocês estão pensando, tá certo? Agora vamos para o gatilho sem enrolação. Empresas de atividade imobiliária muitas vezes ficam largadas às traças, esquecidas, e o mercado às vezes se lembra que elas existem e realmente eles valorizam elas de forma expressiva. A história já mostrou isso pra gente em várias ocasiões. O gatilho mais importante nessa empresa é venda de ativos. Se ela fala para o mercado, esses ativos estão com preço já cheio, não vão valorizar mais tanto quanto eu acho que vão, eu vou vender, vou pegar esse dinheiro e vou reinvestir. Quando eu faço essa ciclagem, entra muito dinheiro no caixa da empresa e isso destrava valor. O mercado fala, caramba, essas propriedades realmente valem muito, né? Especialmente se a venda for próxima do valor que elas tinham declarado, né? Que é o valor de mercado. E essa empresa está fazendo o que a respeito disso? Eles anunciaram nos últimos meses que eles têm intenção de vender ativos maduros. Anunciaram mais de uma vez isso. Inclusive, eles estão falando tão sério que eles já escolheram alguém para fazer a intermediação da venda, que foi o Bradesco. E o valor potencial maior que o valor inteiro de mercado da empresa. Mais de 500 milhões de reais. Dependendo da forma como você usar e da sensibilidade da sua planilha, você chegaria a 1,5 a 2 vezes o valor de mercado da empresa inteiro. Olha só o potencial. E a gente já viu na história isso acontecer. Por exemplo, a Cine, no ano passado, porque anunciou dividendos, que estavam também com caixa recheado, olha o que deu. A ação estilingou, pagou um dividendo absurdamente alto. Essa empresa, a HBRE, não está ainda na ponta de ficar pagando um dividendo, porque eles estão crescendo, escalando. Isso é ótimo para quem está investindo de longo prazo na empresa, especialmente entrar nos preços de hoje. Beleza? Até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.